Nesta sexta-feira, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador. A data foi instituída em 1886 e monta aí o ano quando milhares de trabalhadores foram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, reivindicar por melhores condições de trabalho, entre elas a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Em função deste dia, resolvemos trazer alguém para sanar as diversas dúvidas do trabalhador relacionadas a acidentes de trabalho, segurança e saúde dos profissionais. O nosso convidado de hoje é o Procurador do Trabalho, Jorcinei Dourado do Nascimento. Olá, boa noite, seja bem-vindo, Procurador. Boa noite, eu que agradeço o convite, Tânia. É uma oportunidade de a gente conversar, sanar todas as dúvidas dos amazônidas que estão participando conosco através das redes sociais. E agora, um dos questionamentos, a gente tem um polo industrial de Manaus que consegue aí absorver boa parte da mão de obra aqui da capital amazonense, até mesmo outras pessoas vêm de outros estados para trabalhar por aqui. Mas como está a situação dos acidentes de trabalho? Olha, o polo industrial, de fato, é o maior empregador do nosso estado, empregador formal, né? Mas, ao mesmo tempo que é o maior empregador formal, nós temos também altos índices de acidente de trabalho dentro do polo industrial, né? E esses índices de acidente decorrem justamente por conta de problemas relacionados a irregularidades nas condições ergonômicas da empresa, né, que acabam causando problemas osteomusculares, né, nas articulações, né, principalmente na região de ombro, pescoço, cotovelo e punho dos trabalhadores, né? Então, e toda essa demanda, ela vem para o Ministério do Trabalho, como também tem recaído em ações individuais perante a Justiça do Trabalho. Agora, quais são os setores econômicos que apresentam maior problema quanto ao ambiente de trabalho, a qualidade, né, que é dada a esse ambiente? Olha, do setor econômico nós temos a construção civil e temos a área industrial, aqui especificamente no estado do Amazonas, né? Tanto é que no último anuário, né, nos últimos 5 anos, o estado do Amazonas esteve por 3 vezes seguidas no ranking de maior acidente de trabalho. E quem capitaneou esse índice, esse alto índice, um índice, um ranking, uma posição muito triste, melhor dizendo, para o estado do Amazonas, né, muito ruim, foi justamente os 2 segmentos foram da construção civil e também da parte industrial. E dentro da área industrial, os segmentos que mais adoecem são os segmentos eletroeletrônico, o segmento de 2 rodas, o segmento de plástico e o segmento de linha branca. Agora a gente quer agradecer a você, internauta, que participa do Jornal da Amazônia através das redes sociais. E nós temos pergunta do internauta que foi lá e curtiu o nosso post. O questionamento do Leandro Santos. Qual a primeira ação que o trabalhador deve tomar quando em um acidente de trabalho o patrão, a empresa, não der nenhuma atenção ao funcionário? Bem, a responsabilidade para dar a primeira resposta ao empregado que venha sofrer um acidente é do patrão. Mas se o patrão não fizer, e esse o patrão tem o dever de emitir uma CAT, que é Comunicação de Acidente de Trabalho. Com este documento, o trabalhador pode abrir 2 frentes de atuação. Primeiro, junto ao INSS, buscando, se ele tiver hoje mais de 30 dias de afastamento, ele poderá pleitear um benefício previdenciário, e também, junto com essa CAT, ele vai ter condições de comprovar que foi submetido a um acidente de trabalho, né, que acabou sendo vítima de um acidente de trabalho. Caso o empregador não faça, o trabalhador deve procurar o sindicato, porque o sindicato, na omissão da empresa em apresentar essa CAT, o sindicato pode fazer em substituição ao patrão. Isso tem previsão legal, então cabe ao sindicato fazer isso. E se nem o sindicato fizer, ele pode procurar o Ministério Público e o Ministério Público certamente dará o encaminhamento correto. Olha, nós temos outra pergunta de internauta agora da Karine Leão e ela tem o seguinte questionamento, procurador. Quais são os maiores desafios para a fiscalização de possíveis irregularidades do trabalho numa região como a nossa, tão extensa? A resposta acho que todos conhecem, a questão geográfica mesmo, né? O nosso estado tem dimensões continentais, é o maior estado da federação e principalmente pelo fato de nós não termos
temos estrada, né? Os nossos rios são as nossas estradas. Então a dificuldade de acesso, sobretudo ao interior do Amazonas, é muito complicado, não só pela questão geográfica, mas pelo fato da própria estrutura do Ministério Público do Trabalho, e aí é uma meia-culpa, né, eu posso dizer assim, porque o Ministério Público está concentrado, todo o seu efetivo está concentrado na capital, então só essa concentração já dificulta a atuação no interior. Mas toda vez que nós recebemos denúncia, nós não deixamos de atender, o Ministério Público se desloca ao interior, realiza as diligências que são necessárias, toma os depoimentos que também necessários. Então, assim, uma coisa que eu posso dizer e tranquilizar a população do Amazonas é que, mesmo no interior, o Ministério Público dá o devido atendimento. Agora, você que ligou a televisão agora, está assistindo o Jornal da Amazônia, está se perguntando qual é a pauta de hoje da entrevista. Nós estamos abordando a questão de acidente de trabalho, segurança. Afinal, sexta-feira é dia do trabalhador e o nosso entrevistado é o Procurador do Trabalho, Jorcinei Dourado do Nascimento. Agora nós temos outra pergunta de internauta, telespectador do AmazonSat, o Hélio Almeida. Quais são as atividades consideradas de risco de acordo com a lei, procurador? Olha, toda atividade ela tem o seu risco. Até o fato de nós estarmos num trabalho sentado, né, para atender um telefone, ele tem um risco. Então toda atividade tem um risco. É claro que tem umas que tem um risco mais elevado e outras com risco menos elevado. Então, assim, respondendo à pergunta, toda atividade tem um risco, ele pode ser de maior ou menor grau. As atividades de maiores riscos, né, construção civil, em razão do risco elétrico, o risco de choque, né, o risco de queda e o risco de soterramento. Na área industrial, nós temos o risco relacionado a esmagamento de membros, perda de membros, principalmente no setor de plástico, como também temos problemas relacionados a riscos ergonômicos, que causam aí as doenças ocupacionais, que não são tão de grave e iminente risco, porque não geram um dano instantâneo, mas eles podem acarretar doença do trabalhador e que ao longo do tempo ele pode aparecer mais à frente e o trabalhador pode ficar incapacitado totalmente para o trabalho ou sofrer uma redução significativa nessa capacidade. Procurador, nós temos outra pergunta de internauta, agora da Emily Lira. Ela questiona: ainda existe uma grande disparidade quanto à aplicação do direito trabalhista entre gêneros? Com certeza, essa discriminação por sexo, né, entre homem e mulher no Brasil, né, e eu posso dizer que no mundo, recentemente nós tivemos agora o Oscar, e uma das críticas, né, de uma das premiadas no Oscar foi justamente o tratamento discriminatório que existe entre os atores do sexo masculino e feminino. E essa realidade, como a gente viu, não é só no Brasil. Mas no Brasil, realmente ainda existe e é muito comum, e a disparidade é muito grande, sobretudo em setores em que sempre houve uma predominância do sexo masculino. Agora, uma pergunta que com certeza o nosso telespectador está aí questionando em casa, conversando com os seus amigos, com os seus familiares. A gente vê nos noticiários a nível nacional, regional, a questão da terceirização. Como o senhor vê, como positivo ou negativo? Para o Ministério Público do Trabalho, o projeto que está tramitando no Congresso, ele significa um retrocesso social. Ou seja, nós estávamos caminhando algo muito bom, ou quase dentro daquilo que o Ministério Público entendia, que todos os operadores do direito que defendem a legislação trabalhista entendem como seria um patamar razoável. Mas com esse projeto a gente está voltando a um passado não muito bom, em que vai levar a insegurança, né, do trabalhador, porque ele vai estar vinculado a uma empresa que muitas vezes não tem condições financeiras de honrar com os compromissos, quando o verdadeiro empregador, e que normalmente tem condições de honrar com os direitos dos trabalhadores, que é o tomador desse serviço, ele está muitas vezes sendo colocado com uma responsabilidade em segundo plano. E a principal crítica desse projeto é o fato de se admitir toda e qualquer terceirização dentro de uma empresa, ou seja, não mais só em relação à atividade que a gente chama atividade meio, são aquelas atividades secundárias, mas em relação à própria atividade principal da empresa, ou seja, uma construtora ela pode não mais construir nada, porque ela pode ganhar uma obra e passar essa obra todinha para empresas terceiras, né? Então isso é um absurdo, não acontece em qualquer parte do país, do mundo, né? E principalmente a terceirização em outros países
países, é uma terceirização relacionada a um trabalho especializado, em que normalmente você deixa de fazer aquele serviço porque é um trabalho mais difícil de se fazer e tem alguém no mercado que faça em melhores condições. E normalmente esse trabalho terceirizado, ele tende a ser um pouco mais caro. E o que a gente vê no Brasil é que a terceirização ela tem a finalidade única e exclusiva de reduzir custo. E reduzir custo em cima da mão de obra e do ser humano, que no caso é o trabalhador. Quem sai perdendo é o trabalhador, com certeza. Infelizmente. Olha, eu estive conversando com o procurador do trabalho, Jorcinei Dourado do Nascimento. Muito obrigado por ter vindo até a sede do Amazonsat, ter conversado com o nosso telespectador, internauta, ter sanado algumas dúvidas. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite e a gente fica sempre à disposição, Tânia. Tá certo. A gente se encontra em uma outra oportunidade para abordar temas voltados ao trabalhador. E veja no próximo bloco, o Tribunal de Justiça de Roraima realiza mutirão de conciliação com as operadoras de telefonia móvel. E ainda a Receita Federal espera mais de 35 mil declarações do imposto de renda no Acre. É depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já já.